O dia da escolha dos livros didáticos do PNLD 2024 está chegando, é agora dia 23 de agosto. E para te ajudar a escolher melhor, eu estou trazendo mais uma coleção, História.doc, da editora Saraiva. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês! Estamos aqui para mais uma análise de livro didático. Lembrando vocês que dia 23 é o momento da escolha, o último dia da escolha. Se você ainda não se decidiu, vai acompanhar esse vídeo ou então vai lá na playlist que eu estou deixando na descrição para vocês, que tem muitas análises, vê qual que te interessa, qual que é melhor para você, tem diversos componentes ali embaixo. Com certeza vai ter algum que vai te ajudar. E hoje nós vamos analisar a obra História.doc da editora Saraiva. Essa obra muito legal, eu gostei bastante dessa obra porque ela traz muita coisa relacionada a fontes históricas e tudo mais. Essa obra trabalha bastante com a questão da microhistória, uma história microanalítica. Ela também traz muita aquela questão da linha do tempo. Então eu gostei bastante dessa obra. Ela é uma obra que, se você, professor, se apropriar bem dela, com certeza o seu estudante vai estar ali, ó, super preparado para o ensino médio assim que ele terminar o nono ano. Se você trabalhar ela, né, de forma escalada bem legal, como ela está sendo trazida. Então a gente já vai começar aqui clicando no gostei, é isso aí, dá o like no vídeo para me ajudar a jogar esse vídeo lá para cima, para mais professores também assistirem ele. Pensa bem, para que a sua escola escolha essa obra, os outros professores de história têm que escolher ela também. Então você tem que mandar esse aqui para eles. Se você clicar no gostei, o YouTube entende que o vídeo é bom e vai mandar ele para outros profissionais também. Claro que você também tem que estar inscrito aqui no canal para me ajudar, né? A gente está quase chegando nos 50 mil inscritos, estamos correndo atrás dessa marca. Eu dependo de você. Se inscreve aqui e também compartilha o vídeo. Se você compartilhar o vídeo, outros profissionais também vão se inscrever. Aqui no canal tem muita coisa interessante, tem plano de aula, tem análise de livro didático, tem tudo sobre o novo ensino médio, sobre tudo que acontece na educação no Brasil, você vai encontrar aqui no canal Prof. Eldo. Se você quer um plano de aula específico, se você quer me ajudar a fazer a escolha dos próximos vídeos, você pode clicar aqui em Seja Membro e vir fazer parte da comunidade. Além de fazer parte da comunidade, ter o grupo de Telegram comigo, você me ajuda pra caramba a manter o canal aberto. Não é fácil manter canal pequeno aberto, gente. Tem gasto, tem correria. Eu trabalho 60 horas, você sabe como é isso, é uma correria. Tem que gravar no sábado de noite, no domingo. Ó, bom, tem que pagar o editor também, mas o editor é muito bom, é o Gustavo. Vai ficar no final do vídeo aqui os contatos dele. Se você estiver procurando o editor, fala com ele. Ele é, bom, show de bola. E se você quiser também me ajudar um pouquinho mais, clica aqui no Valeu Demais. Manda uma contribuição pro canal. Bora para a análise do livro? Então eu estou aqui no Google e a primeira coisa que eu vou fazer é achar a minha obra. Se você for na descrição do vídeo aqui, você vai ter o link direto para a obra. Mas eu vou mostrar o passo a passo aqui. A obra é da editora Saraiva, que faz parte de um grupo maior, que é a eDocente. Então, eDocente, e eu venho aqui, eu sempre pulo os patrocinados, nunca gosto de clicar no link patrocinado. E clico aqui, ó, eDocente. Então, aqui estamos nós na página da eDocente. E tem a editora Ática, Saraiva e Scipione. Então eu vou clicar aqui no Anos Finais do Ensino Fundamental, que é o PNLD Objeto 1 que a gente está trabalhando. Quer saber tudo? Tem link na descrição da playlist. Objeto 1 aqui, ó, 2024, obras didáticas, clico nele e abre pra gente aqui todas as obras. Então eu já fiz análise de algumas obras aqui da eDocente também. Hoje nós vamos analisar a História.doc. Então é essa aqui, ó. Vou clicar em ver a coleção e abre pra gente aqui. A História.doc, a coleção auxilia o professor a pôr em prática a vivência do ensino de uma história plural, livre de ortodoxias, atenta às diversidades regionais e sociais do Brasil e às mudanças por que passam os estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Então essa é a sinopse da obra, tá? Tem um vídeo aqui que mostra um pouquinho sobre a obra, então é legal para você conhecer. Então aqui a gente tem, ó, veja todos os livros da coleção, começando com o livro do 6º ano. Vou clicar aqui em ver o livro e abre pra gente essa outra página, então com a capa do livro, com os autores, que é a Daniela Buono Calanho, Jorge Ferreira, Ronaldo Vanfas e Sheila de Castro Faria. Então, informações sobre a coleção, as capas da coleção, né, aquele texto, e aqui embaixo nós temos os recursos digitais. Então aqui tem um vídeo, um infográfico sobre Roma, né? Você vai clicar aqui e aí ele vai te mostrar. Tem vários recursos digitais, tá, em toda essa obra que a gente vai poder utilizar.
eu ainda vou fazer um vídeo só sobre recursos digitais, tá, pessoal? Porque é muita coisa e é uma novidade bem legal. Então eu vou fazer, agora a gente vai analisar a obra em si e depois eu vou fazer sobre os recursos digitais de diversas obras para a gente poder utilizar. Mas assim, ó, é bem legal esses recursos digitais e olha, cara, eu gostei pra caramba, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Vou vir aqui nesse canto, eu tenho visualizar o livro, baixar o livro, recomendo sempre que baixem o livro. Ah, mas Eldo, eu gostei de História.doc, só que a minha escola escolheu outro livro. Cara, tá aqui, baixa o livro e usa ele, tá? Você pode utilizar ele. Inclusive, depois que os livros forem escolhidos, aqueles que forem escolhidos, eles saem da página das editoras, tá? Vai estar só lá na página do FNDE. Então, baixa agora, não perde tempo. Mapeamento curricular, isso aqui é muito legal. Vou clicar aqui e ele abre pra gente, então, o mapeamento aqui. Eu escolho, tá? Qual estado eu estou, tá? Então eu vou clicar aqui, eu estou no estado do Rio Grande do Sul, mas não vou botar no do Rio Grande do Sul dessa vez. Vamos colocar no estado de São Paulo. Sabe que o pessoal de São Paulo tinha ficado de fora, né? O secretário de Educação de São Paulo tinha tirado São Paulo do PNLD. Ia ter só obra de São Paulo, mas parece que o pessoal conseguiu voltar atrás e agora vai ter sim, tá? Então São Paulo também vai fazer a escolha. Clico aqui, baixo o mapeamento e eu vou receber um arquivo em Excel. Vou abrir ele para a gente olhar como é que tá. E aqui a gente tá com o mapeamento das habilidades, tá? Então nós temos o mapeamento das habilidades do currículo da BNCC de São Paulo e do currículo Paulista 2023, tá? Que, né, se mudar para 2024 vai ter algumas mudanças, mas basicamente é esse aqui, pessoal, tá? E ele bota aqui para nós por bimestre, por unidade e qual está sendo trabalhado em qual lugar. Então isso aqui fica muito fácil da gente poder utilizar e entender quais habilidades vão ser trabalhadas em qual ano e em qual momento, tá? Então esse aqui é o do sexto ano, o do sétimo vai estar lá no site do sétimo, oitavo e nono, a mesma coisa. Então se eu quero saber aonde eu vou trabalhar a EF06H102A, então é só vir aqui e identificar. Estão sendo trabalhadas aqui, né, e aqui, no bimestre indicado do currículo paulista 1 e na unidade 1, tá? Páginas das 10 a 56. Show de bola. Voltamos para o site e a gente pode encontrar os OEDs, né, que são os objetos digitais na obra. Ao clicar aqui, vai abrir esse PDF e aqui ele mostra para nós aonde está e quais são esses OEDs, esses objetos educacionais digitais. Então, volume 6, do livro volume 6, tá? Porque a gente está no livro volume 6. Musas gregas, tem um carrossel de imagens na página 14. Fatos históricos, tem um GIF na página 18. E assim por diante, todos os objetos de todos os 4 volumes está aqui, ó. Ocupe Wall Street é um carrossel na página 288 lá do volume 9. Então aqui estão os objetos digitais que a gente vai poder utilizar e que estão nesses livros no formato em PDF. Como fazer para acessar esses objetos digitais? Bem simples. Você vai acessar a página da Edocente e vai clicar em baixar a obra. Você vai receber o PDF, eu disse para baixar a obra, tá? E aí você vai poder navegar nas páginas, clicando lá, ele vai abrir para vocês, beleza? A gente vai dar uma olhada depois ali como é que funciona. De volta à página aqui, vamos dar uma olhada no livro. Vou clicar aqui em visualizar o livro, vou escolher o do sexto ano e bora lá. E aqui a gente está no livro do sexto ano, é um PDF e eu gostei da capa, tá? Capa bem iluminada, bem minimalista, legal, ok? Vamos seguindo aqui e a gente vai começar com a estrutura do livro do professor. Certo? Então, nós temos o sumário do livro do professor, tá? Então, orientações gerais, o ensino de história, a educação integral, o ensino de história hoje, conhecer para transformar o mundo, a importância e diversidade de atividades, organização de estruturas do volume, tudo aqui separado, como utilizar essa obra da melhor forma possível. Pessoal, os professores normalmente pulam isso aqui e vão direto para o conteúdo, porque querem saber do conteúdo. Se você se apropriar dessa parte inicial, o conteúdo fica mais fácil. O conteúdo é para o aluno, você já sabe. Você tem que se apropriar disso aqui, porque daí você vai entender como trabalhar a obra. Porque assim, cada vez que a gente recebe um livro novo, cada vez que a gente trabalha com uma obra nova, ela tem diversidades, ela tem momentos diversos, ela tem coisas diferentes para serem trabalhadas e estamos falando ali de um momento da educação que está mudando. Você tem que se apropriar disso. Então eu recomendo que você pare e leia essa parte aqui para poder se apropriar de como trabalhar isso com o seu aluno e levar essa obra de forma correta para o seu estudante. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Orientações gerais falando sobre o ensino fundamental, anos finais, né, como uma etapa de transição lá do Fundamental 1 para o médio, tá? Então como entrar, por isso que você vai, né, se inteirar da obra em si, tá?
Trabalho com documentos em história. Essa obra trabalha muito com questão de documentos, eu gostei bastante dela por causa disso. O desenvolvimento cognitivo do estudante e a progressão didática. A prática docente nos anos do ensino fundamental, então está aqui sendo trabalhado. BNCC, tem que ter, todas as obras falam sobre BNCC, então você precisa trabalhar com essa questão de entender a BNCC. Sou contra, sou a favor? Cara, é o que a gente tem que entender como ela está e como ela está dentro do ensino de história. Dentro do ensino de arte, dentro do ensino de língua portuguesa, mas esse aqui no caso é dentro do ensino de história. Gostei disso aqui porque ele fala um pouquinho sobre por que trabalhar na história africana, na história afro-brasileira, as diferenças, tá? Então aqui você vai entender isso. Eu sei que muitos professores, dependendo do local aonde estão, né, relutam muito em abordar esses temas, então tá aqui como trabalhar isso. A questão do indígena no livro didático está aqui, toda a questão da legislação, história indígena em outras regiões do continente americano, tá? Os povos do campo, então aqui ele está abordando essas questões, ok? Bem interessante a questão da alteridade, tá? Então eu recomendo que leiam isso aqui, porque cara, vale muito a pena, é uma leitura que para o professor vai trazer muitos subsídios. Sobre competências e habilidades, tá? Então aqui está explicado competências gerais, competências específicas, as competências específicas de história, competências específicas de humanas e as habilidades. Então aqui mostra o que cada uma delas está e como elas estão estruturadas, e a gente precisa entender isso para poder entender como trabalhar com competências. Então é muito difícil eu querer pegar a minha forma de trabalhar, que é conteudista, que é como eu aprendi lá nos anos 90, que eu fui aluno nos anos 90, como eu aprendi na minha faculdade, e agora eu tenho que trabalhar com habilidades. Mudou? Então como trabalhar com isso? Vamos ler essa parte do livro que traz pra gente. A abordagem microanalítica. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, nesta obra, História.doc, é essa questão da abordagem microanalítica. Essa questão, para você que é professor de história, vai poder focar no micro a partir do macro. Então isso aqui, nossa, é muito legal. Se quer que eu traga aqui como funciona a abordagem microanalítica, escreve aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo só falando sobre isso. Mas aqui, lendo essa parte do texto, você vai entender o que eles querem dizer com isso. Depois nós temos aqui a questão da educação integral. Educação integral não é em tempo integral, tá? É a educação integral do estudante, que visa abordar todas as questões lá socioemocionais, protagonismo, tudo isso está sendo desenvolvido aqui no livro, tá? Por uma educação que valorize a cultura do jovem, né? Às vezes a gente desvaloriza. Então tem toda a questão aqui trabalhando sobre isso para você, professor, entender como levar isso para a sala de aula. Diversidade, empatia, né, na escola. O ensino de história hoje, então às vezes nós que já estamos ali há 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu estou há 15 anos já em sala de aula, a gente acaba querendo levar como a gente estava antes para a sala e esquecendo um pouquinho que as coisas mudam, né, pessoal? Mudam. E não é só a tecnologia, mas sim o jovem em si mudou. A gente tem que estar sempre se qualificando, se modernizando. Mobilização de operações cognitivas no componente curricular de história. Cara, isso aqui é legal. Ele vai falar sobre a leitura, sobre a fluência, sobre vários temas como produção de análises críticas, tá? Criativas. Então tá aqui bom e importante. A gente reclama que o nosso estudante não escreve direito, e é verdade. E aí a gente vai culpar o professor de linguagens, o professor de língua portuguesa, e não é verdade. A culpa é nossa também. Então trabalhar aqui com argumentação oral escrita, e ele te ensina como fazer isso na sua aula de história, tá aqui. Pensamento computacional, sempre trago isso. Esses livros do PNLD de 2024 estão trabalhando muito essa questão do pensamento computacional, que é decomposição, identificação de padrões, abstração e algoritmos. Pensamento computacional não tem a ver com computador, é como a gente pode trabalhar essas 4 funções dentro de qualquer lugar, de qualquer componente, sem ter computador. Não precisa do computador, não precisa do celular. A gente pode trabalhar isso com um livro. E aqui a gente traz para fazer isso. Lembrando a vocês que a cultura, tecnologia digital, que é outra coisa, vai estar agora no ensino médio nos 3 anos. Vai ser obrigatório. Há uma proposta de mudança do ensino médio, desse novo ensino médio, que vai ser mudado tudo e vai ser obrigatório. Então se você já quer sair na frente, você que tem ensino médio, vai aqui embaixo no link da descrição e confere o meu curso Cultura e Tecnologia Digital, né, na prática, porque esse curso ele está sofrendo alterações agora por causa dessa mudança. Estou aguardando, né, sair a proposta, que deve sair agora em setembro, para poder mudar o curso inteiro. Mas se você adquirir agora, você já vai ter ele, e quando mudar,
eu vou ter que aumentar o tamanho dele, ele vai ter que ser trabalhado em 3 anos, hoje ele é para 1 ano só, vai mudar o valor. Então se você já tiver ele agora, você vai ganhar depois os 2 anos seguintes, sem ter que pagar nada a mais. Então vai aqui embaixo e confere. E vai ter isso aqui sobre pensamento computacional, porque com certeza vai precisar aparecer nesse novo ensino médio que está sendo reestruturado. Vamos voltar aqui para o ensino fundamental, que esse vídeo é sobre ensino fundamental. Conhecer para transformar o mundo, a importância do ensino contextualizado. Brigo muito com isso, que normalmente o professor de história trabalha com questões lá do 5000 a.C., mas tem que contextualizar o mundo hoje, né? O que aquilo tem importância para o seu estudante hoje. E a gente vem para os TCTs, os temas contemporâneos transversais, e como eles estão estruturados dentro dessa obra. Gente, isso aqui, assim, ó, as redes estão cobrando que a gente trabalhe isso aqui. Então, tá aqui. Tá mostrando o que são os TCTs e como trabalhar ele dentro da obra, como eles estão distribuídos ali. Eu fiz vídeo aqui no canal sobre eles, se você ainda não sabe o que são ou tá em dúvida, link vai estar na descrição e no card também. Investigação científica em história, como trabalhar com isso, referências bibliográficas, construção e uso de questionários. Então aqui são aquelas coisas que a gente já trabalha no componente de história e como a gente trabalhar isso aqui. Bem legal, tá bem estruturado. E a importância e diversidade de avaliações. Pessoal, a avaliação sempre é um tema difícil de ser trabalhado e eu recomendo que a gente esteja sempre se atualizando com ele. Então aqui, ó, fala sobre avaliação somativa, sobre avaliação formativa, as diferenças entre elas, como avaliar e, é claro, aquela sugestão de como avaliar. Então aqui tem uma tabelinha e aqui a gente tem, ó, desenvolvido, parcialmente desenvolvido, em desenvolvimento. Número de estudante na chamada e aqui, ó, a unidade 1. Tá? O que a gente desenvolveu com ele, né? DDPD. Então aqui é uma sugestão de como você pode pensar a estrutura de analisar. Em vez de só dar nota, você pode trabalhar assim. Eu trabalho parecido com isso. Eu tenho lá o meu quadro onde eu vou lançando se o meu estudante desenvolveu ou não desenvolveu determinada habilidade e como eu faço para recuperar isso depois, para lá no final eu poder dar a nota, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul é nota, então eu tenho que dar uma nota de 0 a 10. Mas eu preciso desenvolver habilidades também. Os exames de larga escala, né, como política de avaliação, falando aqui dessa parte que algumas redes têm. E aqui então a gente entra na organização e estrutura dos volumes da coleção, tá? Então ele mostra para vocês a abertura da unidade, o texto principal, a pergunta motivadora, como ele está estruturado para você entender cada um desses módulos, tá? Então tem glossário, indicações, a gente vai dar uma olhada depois em 2 capítulos para ver como é que tá essa estrutura, beleza? Sumário de todos os volumes, então. A unidade 1 está dividida da seguinte forma, a unidade 2, 3, 4 e 5, e aí a gente vai vendo do 7º ano, 8º ano, 9º ano, tá? Todos eles estão divididos em 4 unidades, algumas com 3 capítulos, outras com 4 capítulos, mas a gente vai olhar lá no sumário, tá? Então a gente gosta de olhar sumário, vamos olhar lá. Beleza? Aqui tem os objetivos, aqui tem orientações para este volume, tá? Objetivos e justificativa do volume 6, então a gente sabe que a gente tem que planejar, tem que fazer o planejamento do ano e tal, tem que botar objetivo, tem que botar, então, a justificativa, tá aqui, vem aqui, recorta e cola e joga lá no seu planejamento e manda para a orientadora, manda para o seu supervisor, que vai estar tudo ok e resolvido, tá? Aqui nós temos, então, o que a gente vai jogar no diário de classe, pois é. A unidade temática, o objeto do conhecimento e qual habilidade que a gente vai trabalhar. Tem que jogar no diário de classe, não tem? Então tá aqui mortinho para você. Só vir aqui e escolher. Bom, estou trabalhando aqui com a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Esse é a unidade temática que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com os egípcios, então é só procurar aqui os egípcios, ó. África e egípcios, então é isso aqui. E qual é a habilidade que vai estar aqui. Pronto, recortei, lancei no meu diário de classe, né? Facinho. Bem bom para a gente diminuir o tanto de burocracia que a gente faz. Aqui nós temos uma situação de organização, tá? Está dividido as unidades de acordo com a organização da sua escola. Claro que é uma sugestão. Você, professor, pode sim trabalhar de outra forma. Então, se você está dividido em semestres, a unidade 1 e a unidade 2 no primeiro semestre, a 3 e a 4 no segundo. Isso do volume 6, tá? Se for por bimestre, então está dividido aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e até tem um tempo estimado aqui de semanas. Claro que isso aqui varia de quantidade de aulas que você tem. Às vezes tem 1, tem 2, 3, 4, não sei quantas aulas você tem por semana ali. Não tem a divisão por trimestre, mas a gente pode dividir ali por capítulo, né? Colocar então 4 capítulos em cada trimestre. E aqui você tem a indicação de leitura, né, de sites e de vídeos que você pode trabalhar com os seus estudantes em sala de aula ou para você, né,
né, professor. Referências bibliográficas comentadas e chegamos então na obra. Esse é o volume 6, tá? Então a gente vai dar uma olhada no sumário de como é que está sendo trabalhado o sexto ano. Tem aqui uma apresentação para o estudante e aqui mostrando como funciona o livro, cada uma das partes do livro, como é trabalhado, o que ela é e tal, para que o seu estudante entenda o livro, né? E cabe a você, professor, trabalhar isso aqui no primeiro dia de aula, para ele entender o livro. Não é só jogar o livro para ele. Eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor o sumário. Então, a unidade 1, a humanidade entra em cena. Tá? Então a gente vai ver aqui, ó, o capítulo 1, tempos e lugares da história. Então, história e cidadania, períodos da história, lugares da história, né? Então a gente começa com aquela introdução sobre história. O capítulo 2 vai trazer os antepassados na África e na América. Então nós temos aqui uma divisão de continente africano e de continente americano, os povos que povoaram esses continentes lá no início da humanização, né? Antes aí na pré-história e tudo mais. O capítulo 3 nos traz Egito e Mesopotâmia. O capítulo em si traz Egito e Mesopotâmia, mas nos subcapítulos eles estão diferenciados, estão divididos. Ó, Faraó, Menino, Egito e Mesopotâmia. Então está aqui separado. Ele trabalha primeiro com o Egito e depois a Mesopotâmia, né? Alguns professores trabalham o inverso isso, mas aí, né, é uma questão de professor para professor. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Como eu sempre digo, o livro é um norte pra gente, ok? Capítulo 4, Hebreus, Fenícios e Persas. Separou essa parte. Normalmente isso aqui fica junto com a parte lá do Oriente, mas aqui está separado. Gosto bastante de trabalhar isso, principalmente porque a gente vai trabalhar aqui, ó, com a questão da Bíblia, né? A Israel, Judá, os povos religiosos. Então a gente pode fazer um contraponto com o sexto ano sobre o que é história e o que é religião, tá? Então, bem interessante. O capítulo 5 nós entramos no mundo grego, tá? Então toda a parte da Grécia, Homero, as Clístenes, Guerra do Peloponeso, a Macedônia, né? Sobre o teatro grego, os deuses olimpianos e tudo mais. Capítulo 6, o mundo romano. Então vamos trabalhar com Roma, tá? Como que vai ser trabalhado? A origem de Roma lendária, a origem da Roma histórica, tá tudo aqui. A unidade 3 traz para nós germanos e bizantinos. Então aqui a gente vai falar sobre os outros povos que estão ali nesse mundo antigo. Então nós temos aqui os hunos, né? Nós temos falando sobre o Império Bizantino, então depois da crise do Império Romano, né? Então a separação ali entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E o capítulo 8 traz o feudalismo europeu, tá? Então, por que o feudalismo europeu? Porque o feudalismo em outros lugares do mundo foi um pouco diferenciado, tá? Então ele vai trabalhar com essa parte. Crise e mudanças na sociedade medieval. Então a gente vai começar com a Alta Idade Média e vai indo até as principais crises. Tem algumas coisas interessantes que são trabalhadas aqui, que é, por exemplo, ó, outras histórias. Veneza, né? Veneza, ela não se encaixa nessa estrutura medieval, ela é bem diferente, então é interessante trabalhar aqui, ó. Outras histórias, mulheres na Idade Média. Qual era o papel das mulheres na Idade Média? Um foco para esses personagens históricos. E a unidade 4 nós vamos trabalhar com impérios nas Américas, na África e no Oriente Médio. Então, enquanto a gente está vendo, né, a Idade Antiga da Europa nos outros, aqui a gente vai ver como foi a Idade Antiga na Ásia, na África e também na América. Tá? Então, o Islã em expansão, povos e reinos dos impérios africanos. Aqui a gente vai falar do Mali, né? Então, o Sal do Saara e assim por diante. Os impérios ameríndios, né? Então, os astecas, os maias estão trabalhados nesta unidade. Beleza, agora eu vou voltar para o 100% aqui para a gente ver o livro em si e a gente vai dar uma analisada aqui na unidade 1. A unidade 1, a unidade entra em cena, tá? Vamos olhar aqui, ó, do ladinho. Unidade 1, a BNCC nessa unidade. Então, o que a gente está trabalhando? Componentes gerais, componentes específicos de humanas, os específicos de história e as habilidades de história e os TCTs, tá? A gente pode ver lá no mapeamento? Pode, mas também tem aqui. Tá? Então a gente pode cuidar aqui, pega daqui, joga para o nosso diário de classe, ok? Então aqui nós temos a página inicial, então ela traz uma visão, né, uma imagem, e aí ela fala quais são os temas que a gente vai estudar, o que são tempos históricos, história e geografia, memória e história, então tá aqui para o nosso estudante, e aqui um texto inicial, ok? Seguimos com uma imagem bem grande, tá? Pinturas rupestres e aqui os objetivos pedagógicos, tá? Então, quando o seu estudante for ver, ele vai ver isso aqui junto, né? Essa imagem
imagem aqui complementa essa aqui, então é uma imagem grandona, tá? E aí aqui, ó, para iniciar, aqui a gente tem um planejamento, tá? Uma ideia, uma dica de planejamento. Como é que eu posso trabalhar com essa imagem? Tá aqui, tá? Então você pode pegar essa imagem, leu aqui, gostei, vou usar isso aqui. E aí você usa. E aí então nós chegamos aqui, ó, tempos e lugares da história. Aqui entra o texto propriamente dito, né, que a gente vai trabalhar. Essas partes mais azuladas aqui não aparecem para o estudante, tá? É aquelas dicas para o professor. Aqui nós temos o capítulo 1, o que ele trabalha na BNCC, a pergunta motivadora, tá? E quem é o personagem, né? Então aqui mostrando, falando quem são esses personagens para a gente, professor, entender um pouco mais. A gente está sempre aprofundando um pouco mais do que o nosso estudante. Continuamos com, ó, História e Cidadania, e aí tem também, ó, objetivos pedagógicos, página por página, separado capítulo por capítulo, tá? Com orientações didáticas aqui do lado, como trabalhar os TCTs, tá? Da diversidade cultural, e aqui atividades complementares. Não quero trabalhar essa atividade complementar? Não precisa, mas se você quiser uma dica, tá aqui, tá? Isso aqui diminui o nosso planejamento um monte. A gente pode se preparar mais trabalhando com o que esses livros estão nos trazendo. Mas você pode trazer coisas de fora o tempo todo se você quiser, tá? Aqui eu falando sobre outras histórias, lendas e mitos, o que é lenda, o que é mito, tá? Então aqui está sendo trabalhado tempo e sociedade. Tudo isso são introduções do que vai ser trabalhado depois dos livros, hein, pessoal? Nos restos dos livros isso aqui tudo vai aparecer, então a gente precisa saber, ó, orientações didáticas, tá? Atividades complementares, tempo e fato histórico, tudo isso sendo trazido pra gente, ó, tempo do calendário, tempo cronológico, a linha do tempo, né, como ela é trabalhada, década, século e milênio, antes e depois de Jesus Cristo. Estava trabalhando essa semana com os meus estudantes do primeiro ano do ensino médio e eles não estavam entendendo por que antes de Cristo a gente conta os anos de uma maneira e depois de Cristo conta de outra maneira. Então, isso aqui é matéria de sexto ano, pessoal. Tá aqui, tá? Então, o professor de sexto ano tem que trabalhar com isso, eles têm que saber isso aqui, tá? Períodos históricos, então aqui ele traz aquela nomenclatura mais conhecida, né? Positivista, pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea. E é claro que nós, professores, podemos trazer outras formas de se falar, né? O tempo, então, medievo, antiguidade, como você, professor, quiser, você pode trazer isso. Também fala sobre a questão do eurocentrismo, né? Como a história nossa, no Brasil a gente trabalha de forma europocêntrica, por que isso? Então tá aqui sendo trabalhado. Lugares da história, tá? Então vejo que o capítulo é bem comprido, traz bastante coisa, tá? E muito conteúdo, muita atividade complementar e algumas atividades aqui para o seu estudante, ó. Então aqui nós temos algumas atividades para ele trabalhar e ele entendendo. Tem atividades em várias partes do livro, tá, pessoal? Então aqui a gente chega numa delas. Então você pode trabalhar com isso aqui, eles podem fazer em grupo, em dupla, mas tem muita atividade complementar. E isso que eu chamo bastante atenção. Por que essas atividades complementares? Porque elas não necessariamente precisam aparecer como uma pergunta e resposta. São outras formas de trabalhar, metodologias ativas. Vale a pena conhecer e entender elas. Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre metodologias ativas, tá? Então, ó, como conhecer o passado, então aqui vai falar sobre as várias formas de fontes históricas, tá? Ó, o griot aqui, muito legal. Inclusive eu fiz um plano de aula sobre o griot que alinha o filme do Pantera Negra, o segundo filme do Pantera Negra, tá? Vai ficar na descrição para vocês. Ler documentos históricos, documentos visuais, orais, arqueológicos, aqui então tá explicando pra gente, e um roteiro de estudo, tá? Então aqui tem um resumo para o seu estudante fazer, porque o tempo do relógio é diferente do tempo histórico. Então ele vai fazer esse roteiro aqui para entender o que ele aprendeu. E isso aqui é interessante para você, professor, também bolar sua prova. Olha só, com isso aqui são as respostas de tudo que foi trabalhado dentro do capítulo. Então você pode pensar em elaborar a sua prova pensando e utilizando algumas dessas questões aqui. Não necessariamente como ela está aqui, mas você pode moldar as suas provas a partir disso aqui. Eu achei bem legal. Inclusive tem uma opção de pesquisa. Continuamos aqui com mais algumas atividades, ó, imagens contam história, então aqui é as atividades mais básicas mesmo, como a gente conhece, pergunta 1 e 2 e aí o aluno responde, tá? E começamos no capítulo 2, que segue então aqui aquele sumário que a gente passou. Agora a gente vai dar uma olhada no livro do 7º ano, no sumário, para ver o que ele traz para nós. Bora lá! Para ver o livro do 7º ano, eu volto aqui para o site, vou em visualizar livro, ou baixo, né? Você pode baixar, que eu acho que é mais interessante. Eu vou clicar aqui no 7º ano, visualizar.
e ele abre para mim o PDF aqui. Então aqui tá o livro do sétimo ano, a capa é bem parecida, né? Mas tem alguma imagem diferente aqui e vamos para o sumário. Antes da gente ir para o sumário, aqui ó, orientações para este volume. Toda a parte inicial é igual nos 4 livros. Quando chega aqui aí diferencia, tá? Então aqui tem as orientações para o sétimo ano. Então quando você tiver que fazer o planejamento do sétimo ano, aqui está o objetivo, justificativa deste volume. Então você pode utilizar essa parte aqui para fazer o seu planejamento. Inclusive aqui nós temos a divisão temática da obra, que pode ser interessante para você, e a proposta em semestre e bimestre, como ser trabalhado cada capítulo. Agora sim para o sumário. Dados 1, estamos no sumário 1. Encontros e confrontos entre mundos, tá? Então aqui a gente vai trabalhar ó, a Europa nas navegações. Esse livro já entra de cara nas navegações. Então temos aqui toda a parte das grandes navegações, a sociedade Tupinambá e em Pindorama. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade brasileira antes do Brasil. Isso aí, pessoal, tem bastante coisa interessante aqui sobre os indígenas. A conquista da América, tá? Então aqui daí a gente vai entrar aqui com os espanhóis, como é que funcionou. E vamos para a unidade 2, o Ocidente Europeu na época moderna. Bom, a gente viu já o descobrimento do Brasil e agora a gente entra aqui. Renascimento, humanismo, reformas religiosas, as monarquias absolutistas. Alguns professores trabalham essa parte antes da parte do descobrimento. Se você, professor, quiser fazer isso, sem problema. Trabalha primeiro o capítulo 2, depois o capítulo 1. Mas se você quiser manter a ordem do livro, também não tem problema. Funciona do mesmo jeito. Sim, funciona, porque eu já trabalhei dos dois jeitos. Na unidade 3, América e África na modernidade. Então, ó, pirataria, os Piratas do Caribe. Aqui vai ser muito legal se você conseguir passar o filme 1 dos Piratas do Caribe. Vai ser muito legal, tá? A África centro-ocidental no tempo do tráfico de escravizados. Então a gente vai ver como era a África durante a escravização. E aí vai entender um pouquinho como esse processo foi extremamente violento com os africanos. A África ocidental, então, no tempo da escravidão. E aí nós vamos para a unidade 4. A América Portuguesa. Então aqui a gente entra na história do Brasil, tá? Então o ciclo do ouro, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Um pouquinho sobre a escravidão e toda essa parte. E termina o livro com essa parte. Vejam só, ele dá um foco bem grande em história do Brasil e para aqui, tá? O 8º ano, então, a gente vai ver agora, e aí a gente vai entrar na questão das independências e tudo mais. Bora ver o 8º ano. Estamos aqui com a unidade 1, né, do sumário do livro do 8º ano. E ele começa com a Europa no tempo do Iluminismo, tá? Então, a crise do Antigo Regime na Europa e nas Américas. Então, ó, a Europa no tempo do Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e Américas independentes. Então aqui vai trabalhar com a independência ó, do Haiti, a Revolução da América Espanhola, depois da independência, então essa parte aqui. O sumário ficou um pouquinho diferente do sumário do 6º e do 7º ano, tá? Mas o livro continua bem estruturado, bem interessante de ser trabalhado. Unidade 2, construção do Brasil independente. Então daí a gente viu aqui as Américas, né, a América Espanhola, e aí aqui a gente entra na América Portuguesa, no Brasil. Revolta e conjuração da América Portuguesa, então todas as revoltas aqui. Brasil, de colônia a império, tá? Então até o grito da independência, e das rebeliões regenciais ao segundo reinado no Brasil. E aí aqui a gente vai ver então as revoltas, Carrancas, Manuel Congo, Malês, a Sabinada, a Farroupilha, vai estar aqui nesta unidade 2. A unidade 3 traz pra gente um pouco sobre o Brasil, mas dentro do segundo reinado, tá? Então a questão mais da sociedade brasileira. Então, café e escravidão no Brasil. E aí aqui, ó, nos Estados Unidos a escravidão divide o país. Então, guerra de secessão americana e o porquê que os Estados Unidos é tão racista até hoje. Você começa trabalhando por aqui. No Brasil, escravidão e monarquia. Pessoal, a unidade 3 trabalha muito essa parte da escravidão. E eu gostei bastante do livro. Acho que uma das coisas que me leva a querer escolher esse livro é essa unidade 3, tá? Eu tô entre 2 livros ali, mas esse aqui, cara, tá bem legal. O outro da Escipione, o outro da Edocente, que é da Escipione, que é o livro Jovem Sapiens, já tem análise aqui no canal. Eu gostei também bastante dele. Vai ficar o vídeo para vocês. E eu tô entre ele e esse aqui, os dois estão
bem legais mesmo, mas essa questão aqui da escravidão e liberdade nas Américas, cara, a forma como está sendo trabalhada nesse livro me puxa bastante para eu escolher ele, tá? Mas eu ainda tenho alguns dias para decidir. Espero que vocês também estejam aí decidindo o de vocês, esse aqui ou um outro, tem outros também de outras editoras que estão bem legais, com certeza. No Brasil, escravidão e monarquia em crise. E aí vamos para a unidade 4, com a burguesia domina o mundo. Então, estamos aqui falando sobre liberalismo, sobre as questões, né, do trabalho, o anarquismo, nacionalismos, tá? Então aqui a gente já começa a dar um start para a gente entrar no conteúdo do 9º ano e aí sim falar sobre o século XIX, século XX, né, as guerras que vêm por aí, ok? Então, vamos lá dar uma olhada no livro do 9º ano. Livro do 9º ano, sumário, unidade 1. Guerra e Revolução no início do século XX. Já começa com a Primeira Guerra, né? Então ele já estoura aqui a Primeira Guerra com a Revolução Russa e a Primeira República Brasileira, tá? Então a gente trabalha no conjunto. Os governos brasileiros de um lado e a Primeira Guerra do outro. Então a gente pode fazer né, essa balança. Porque normalmente em história a gente faz isso, né? Trabalha com história do mundo e história do Brasil. Então você pode fazer isso. Quiser trabalhar primeiro história do Brasil, depois história do mundo, é com você. Quiser misturar, dá para misturar também, tá? Pegar aqui um capítulo daqui, um capítulo de lá e puxar. Eu prefiro trabalhar nesta forma que o livro traz, tá? Então, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. E aí depois eu volto para a história do Brasil e aí eu faço a ligação. Ó, enquanto estava acontecendo tal coisa, isso aqui aconteceu no Brasil. Ó, o Brasil entrou nessa parte aqui. A revolta da vacina acontece nesse momento, para que eles façam uma análise do macro para o micro, tá? Depois, no capítulo 4, na unidade 2, crise de 29 e o New Deal, né? Então a crise que levou a crise da Bolsa Americana e que leva à Segunda Guerra Mundial. Ascensão do fascismo e do nazismo, Segunda Guerra Mundial, e depois voltamos para o Brasil com o governo Vargas, autoritarismo e reformas sociais. Dá pra gente trabalhar algumas coisas diferentes aqui? Por exemplo, pegar aqui ó, a ascensão do fascismo, para aqui e vir aqui ó, para o governo provisório e o governo constitucional. Pega esses dois, trabalha aqui. Depois entra na Segunda Guerra e aí volta aqui, ó, do governo do Estado, a ditadura do Estado Novo, tá? Eu gosto de fazer isso, mas isso sou eu, tá? Porque daí eu mostro o Brasil entrando e como o Getúlio Vargas, ele era um autoritário, ele, né, por algum motivo ali, a gente vai explicando para eles por que no final a gente acabou entrando do lado dos aliados na guerra, sendo que o nosso governo não era autoritário, ele estava muito mais voltado para o lado do eixo. Mas, né, é uma decisão de cada um. Dá para trabalhar assim? Funciona também? Claro que funciona, e fica muito bom também. Nos tempos da Guerra Fria, então a gente vai aqui no capítulo 8 trabalhar com a Guerra Fria, movimentos de emancipação na África, Argentina, Chile, Cuba, ditadura e revolução na América Latina. Né? Muito bom a gente entender isso aqui. E depois a gente vem para democracia e desenvolvimento no Brasil. Então a gente faz aquele contraponto, né? O Brasil estava assim, o resto da América estava assado, então dá para trabalhar assim. Unidade 4 traz pra gente Brasil, a República dos Generais, então a questão da ditadura está sendo trabalhada aqui, né? A República, entre aspas, né? Deu para ver que estava ali. Depois a gente vem para a nova ordem mundial, neoliberalismo e globalização. O Brasil recente entre conquistas e desilusões. Então tem aqui os governos, Fernando Henrique, Itamar Franco, né? Dilma, guerras sem fronteiras e crise da economia mundial. Então aqui o livro primeiro trabalha com o Brasil no século XXI, 2021, e depois o mundo no século 20 e 21, tá? Então, o que esse livro traz para nós? Ele vai até o governo Bolsonaro. Tá? Então nós temos aqui toda essa parte. O governo Temer aqui é um subcapítulo dentro do governo Dilma, né? Até por causa da questão da crise política aqui de 2016. E depois a gente vem aqui para as guerras sem fronteiras, a crise da economia mundial, que dialoga muito com geografia. Beleza, pessoal? Então o livro está bem estruturado, essa obra tá muito legal, bem organizada. Vamos dar uma olhada em mais um capítulo? Vamos dar uma olhada nesse capítulo, o Brasil Recente, o capítulo 14. Gosto muito de trabalhar e ver como eles estruturam esse aqui. Capítulo 14, o Brasil Recente, entre conquistas e desilusões. E ele começa aqui com Chico Mendes, tá? Assim como nos outros capítulos todos, tem aqui a parte da BNCC, né, pergunta motivadora, como, né, esse capítulo vai desenvolver, o que ele vai desenvolver, quem é esse personagem, então falando pra gente, professor, se você não lembra quem que é, então tá aqui, né, você pode pegar essa parte, leia isso, e aqui ele tá falando sobre Chico Mendes. Nova República, o Plano Cruzado, e aí a gente vem falando sobre inflação, né, o pessoal não lembra direito o que é inflação, se é um professor novo e não pegou a época da inflação, né, cabe aqui dar uma revisitada nessa questão, tá? Para aprofundar, então temos aqui também
A euforia não durou muito, tá? Mário Juruma, o primeiro indígena deputado. Então, tem questões interessantes, orientações didáticas, como trabalhar isso. Aqui nós temos os povos da floresta, repercussão internacional, tudo isso é pós-88. Transição democrática, sobre a hiperinflação, história e matemática, então ele alia a história com a matemática, falando um pouquinho, né? Trazendo até cálculos, como é que funcionava e por que a hiperinflação era tão preocupante. Então você pode fazer algumas ligações com hoje, por exemplo, como é que está lá na questão da Venezuela, que eles têm esse problema também, tá? Fim de um líder, então falando aqui sobre o Chico Mendes, né? A Constituição de 88, você pode trabalhar isso, tem algumas detalhes aqui para você, para aprofundar, então tem vários links que você pode utilizar para ver um pouco mais. Então aqui nós temos, por exemplo, votando para presidente da República sobre a primeira eleição, o governo Collor, né? Sobre a recessão incrível do governo Collor, sobre os caras pintadas, tá tudo aqui, tá, pessoal? Então, Tamar Franco, do URV ao Real. Tá? Nós seguimos aqui, Fernando Henrique Cardoso, governo Cardoso, né, o FHC, avanços políticos e sociais, a reeleição do FHC, segundo mandato do Fernando Henrique, o governo Lula, tá? Então aqui nós temos sobre o governo Lula, a chegada do Lula, né, pela primeira vez ao Palácio do Piratini. Aí aqui, mensalão e reeleição, o segundo mandato de Lula a Dilma, então daí temos aqui sobre Dilma, sobre alguns escândalos que aconteceram na época, tá? Mudanças de rumos, a crise de 2016, que levou ao impeachment, né? Então tá aqui, Temer presidente, a Operação Lava Jato, tá aqui ela, e o governo Bolsonaro. Curto, sim, óbvio, né? A gente tem uma parte bem curta sobre o governo Bolsonaro e aqui o legado do Chico Mendes. Então você pode trazer mais coisas sobre o governo Bolsonaro. E temos aqui uma foto, né, do cemitério em Manaus sobre a crise do Covid, que marcou demais o governo Bolsonaro e todas as políticas do próprio Bolsonaro. Voltamos para o roteiro de estudo, uma análise e uma ideia de pesquisa que pode ser trabalhado e imagens que contam história, né? Várias imagens aqui mostram Fernando Henrique, o Lula, né? Não somos palhaços, política e ética. E aí começa o capítulo 15. Pessoal, essa foi a obra História.doc da Saraiva, uma obra excelente que eu tô entre ela e aquela outra que eu falei, que é a Jovem Sapiens, né? Uma dessas duas que eu provavelmente vou escolher. Você me conta aqui nos comentários qual é a obra que você está escolhendo me conta aqui nos comentários qual é a obra que você está escolhendo aí na sua rede. Compartilha o vídeo aí com todo mundo para que os professores possam fazer uma escolha consciente. Um forte abraço e se cuide.